Garota desaparece. Após escrever em diário 19 anos depois, sua mãe ouve sua voz em música viral do TikTok. Na cidade tranquila de Pinheiros, onde as folhas de outono se acumulavam em montes perfeitos ao longo da Rua das Acácias, Letícia Soares, de 16 anos, era conhecida por 3 coisas: seu riso contagiante, seu diário de couro antigo e sua voz de canto assombrosamente bela. O tipo de voz que fazia sua professora de coral, Senhora Medeiros, lacrimejar durante os solos e provocava inúmeras sugestões de que ela deveria fazer testes para o The Voice Brasil. Mas Letícia preferia escrever suas músicas em particular, enchendo seu diário com letras que ela afirmava vinham a ela em sonhos. Sua mãe, Sônia, frequentemente encontrava a filha debruçada sobre aquele livro de couro gasto nas primeiras horas da manhã, rabiscando freneticamente como se tivesse medo que as palavras pudessem evaporar de sua mente antes que pudesse capturá-las. No papel, não são realmente minhas palavras, Letícia explicava com um sorriso misterioso sempre que Sônia perguntava sobre seu processo de composição. Estou apenas pegando emprestado de outro lugar. Algum dia elas farão sentido. Sônia atribuía a dramaticidade adolescente e a expressão criativa, nunca imaginando que aquelas palavras se tornariam o centro do mistério mais desconcertante que Pinheiros já havia testemunhado. A casa da família Soares ficava no final de uma vila tranquila, um sobrado com janelas azuis e uma varanda onde Letícia costumava sentar com seu diário, observando as crianças da vizinhança andando de bicicleta ou seu irmão mais novo, Tiago, praticando truques de skate. No fim de semana, antes de desaparecer, Letícia havia sido particularmente prolífica em sua escrita, enchendo página após página com letras que pareciam mais urgentes, mais coerentes do que seus fragmentos sonhadores usuais. É como se estivessem ficando mais altas, ela disse para sua melhor amiga, Juliana, pelo telefone. As músicas na minha cabeça, como se estivessem tentando me dizer algo importante. Naquele último domingo de outubro de 2004, a família se reuniu para seu tradicional jantar de massa. Sônia notou que a filha parecia distraída, cantarolando melodias desconhecidas e ocasionalmente parando no meio da conversa para anotar algo no pequeno caderno que havia começado a carregar para todo lado. Mais tarde, Sônia repassaria obsessivamente cada momento daquela noite, procurando por pistas que pudesse ter perdido. A maneira como Letícia, de repente, se arrepiou apesar do calor do forno, como ela parou na janela da cozinha, afirmando que via luzes dançando no quintal, o comentário estranho que ela fez sobre frequências se alinhando. Mas no momento, tudo pareceu apenas a peculiaridade adolescente típica de sua filha artística. Acho que vou gravar algo hoje à noite, Letícia anunciou enquanto ajudava a limpar a louça. Finalmente tenho todas as peças. Seu pai, Roberto, professor de História do Ensino Médio, sorriu encorajadoramente e a lembrou de não ficar acordada até muito tarde em noite de aula. Tiago revirou os olhos e perguntou se sua música estranha o manteria acordado novamente. E Sônia beijou a testa da filha, completamente alheia ao fato de que seria a última vez que a veria por quase 2 décadas. O ar da noite carregava uma carga estática incomum, conforme um sistema de tempestade se aproximava do oeste. Letícia se retirou para seu quarto por volta das 8, levando seu diário e um copo d'água. Sônia se lembrou de ouvir um canto suave através da parede enquanto dobrava a roupa na suíte principal. A melodia era desconhecida, mas hipnotizante, com letras sobre cruzando limites e deslizando entre mundos, que Sônia mais tarde reconheceria com um arrepio quando ressurgissem da maneira mais impossível. Por volta das 10, a casa ficou silenciosa. Sônia presumiu que Letícia tinha ido dormir. Quando Sônia bateu na porta de Letícia na manhã seguinte para acordá-la para a escola, não houve resposta. Pensando que a filha havia dormido demais, ela empurrou a porta e encontrou uma cama vazia, perfeitamente arrumada.
A mochila de Letícia estava pronta ao lado de sua escrivaninha, o almoço já embalado dentro, evidência de que ela havia planejado ir à escola. Seu diário estava aberto em seu travesseiro, uma caneta ao lado, como se ela estivesse escrevendo momentos antes. A última entrada parou no meio da frase. A música está me puxando, posso quase ver o outro lado onde... A janela estava aberta, as cortinas balançando suavemente na brisa da manhã. Mas havia chovido muito durante a noite, e não havia pegadas molhadas no tapete sob a janela, nem lama no parapeito. O carregador do celular de Letícia ainda estava plugado. Seu celular não estava em lugar nenhum. Sua jaqueta pendurada nas costas de sua cadeira. Ainda mais desconcertante, seu amado equipamento de gravação, o microfone e o pequeno gravador digital que ela havia recebido de aniversário, permaneceu, intocado em sua escrivaninha, embora ela tivesse mencionado explicitamente que queria gravar algo naquela noite. O mais desconcertante de tudo foi o que a família Soares descobriu ao reproduzir a última sessão de gravação de Letícia em 1919, seu computador. O arquivo, com carimbo de hora das 22h14 da noite anterior, continha apenas estática e estranhos tons eletrônicos por quase 8 minutos. Então, bem no final, a voz de Letícia podia ser ouvida dizendo claramente: "Posso ouvir você agora. Estou indo." Os especialistas em áudio que mais tarde examinaram a gravação não conseguiram explicar os padrões de interferência incomuns ou o fato de que a análise espectrográfica mostrou frequências que tecnicamente não deveriam ser possíveis de capturar com o equipamento amador de Letícia. Sônia chamou a polícia imediatamente após descobrir o quarto vazio de Letícia. Roberto percorreu a vizinhança enquanto Tiago verificava todos os lugares favoritos de Letícia na cidade. Ao meio-dia, todo o departamento de polícia de Pinheiros estava envolvido na busca. O rosto de Letícia apareceu em cartazes de pessoa desaparecida grampeados em postes de telefone, afixados em murais de avisos da comunidade e eventualmente transmitidos em notícias regionais. Seu desaparecimento não fazia sentido. Uma adolescente responsável, sem histórico de fugas, sem problemas de namorado, sem problemas com drogas, nenhuma razão aparente para desaparecer de uma casa trancada no meio de uma tempestade sem levar nenhum de seus pertences. A investigação inicial focou no círculo social de Letícia. Seus amigos foram extensivamente interrogados sobre seu estado de espírito nos dias antes de desaparecer. Juliana mencionou o foco cada vez mais intenso em sua composição, mas insistiu que Letícia parecia animada, não perturbada. Ela continuava dizendo que estava à beira de algo grande, como se estivesse prestes a descobrir algo importante, Juliana disse aos detetives. Mas ela estava feliz com isso, tipo, criativamente realizada, sabe? Nenhum de seus outros amigos relatou qualquer comportamento preocupante, e sua presença online, mínima para os padrões atuais nos primeiros dias das mídias sociais, não revelou nada incomum. À medida que os dias se transformaram em semanas, a investigação se expandiu. Ofensores sexuais registrados na área foram entrevistados. O computador de Letícia foi examinado em busca de evidências de comunicação com estranhos. Cidades vizinhas foram alertadas. Equipes de mergulho vasculharam o lago na beira da cidade. Cães rastrearam seu cheiro até o final da entrada da casa antes de perdê-lo completamente, como se ela tivesse simplesmente sumido do mapa. Um detetive comentou que era como se Letícia tivesse sido abduzida por alienígenas, uma observação que virou manchete no jornal local e desencadeou uma série de teorias cada vez mais selvagens entre os moradores de Pinheiros. O diário se tornou um foco central da investigação. Detetives examinaram as letras e escritos de Letícia, procurando por mensagens ocultas ou pistas sobre seu estado de espírito. O que encontraram foi intrigante, página após página de músicas, que pareciam descrever experiências além da realidade normal. Referências a Cruzando o Véu,
seguindo a frequência e cantando através de dimensões. Várias entradas mencionavam sonhos de se apresentar para plateias que ainda não haviam nascido e salas feitas de luz onde o tempo se move de forma diferente. O psicólogo da polícia sugeriu que Letícia poderia estar experimentando sintomas iniciais de esquizofrenia ou outra condição de saúde mental, causando delírios. Mas seu orientador escolar e médico da família discordaram veementemente, insistindo que ela não havia mostrado sinais de sofrimento psicológico. O mais inquietante foram as últimas entradas escritas na semana anterior ao seu desaparecimento. Elas continham letras específicas sobre quando a tempestade se alinha com a canção, passando pela estática e se tornando o próprio som. A última entrada incompleta parecia sugerir que Letícia acreditava que estava prestes a ir para algum lugar ou experimentar algo extraordinário. Era uma metáfora para suicídio? Ela havia planejado fugir? Ou havia algo mais inexplicável em jogo? Para Sônia Soares, a ausência de respostas era insuportável. Conforme a investigação oficial esfriava, ela se tornou cada vez mais obcecada em encontrar sua filha. Ela se recusou a mudar qualquer coisa no quarto de Letícia, preservando-o exatamente como estava naquela noite de outubro. Ela estudou o diário interminavelmente, consultando músicos, linguistas e, eventualmente, até médiums sobre as letras misteriosas. Ela manteve um site dedicado a encontrar Letícia e apareceu em programas de televisão sobre crimes reais sempre que os produtores expressavam interesse no caso. As economias da família diminuíram conforme ela contratava investigadores particulares, cujas investigações, inevitavelmente, não levavam a lugar nenhum. Roberto, inicialmente apoiador da busca implacável de Sônia, eventualmente chegou ao seu limite 5 anos após o desaparecimento de Letícia. Temos que aprender a viver sem saber, ele disse a Sônia, durante uma discussão que os vizinhos podiam ouvir da calçada. Ainda temos um filho que precisa de nós. O casamento deles desmoronou sob o peso do luto, com Roberto se mudando em 2010 e finalizando o divórcio 1 ano depois. Tiago, que tinha 12 anos quando sua irmã desapareceu, cresceu à sombra da ausência dela, eventualmente indo para a faculdade do outro lado do país, retornando a Pinheiros apenas para visitas de feriado breves e desconfortáveis. Sônia permaneceu sozinha na casa da família, trabalhando como bibliotecária e dedicando suas noites ao caso de Letícia. Ela compilou milhares de páginas de notas, seguiu centenas de avistamentos relatados e manteve conexões com uma rede cada vez menor de apoiadores que não haviam esquecido sua filha. Ela se tornou uma figura familiar um tanto lamentada em Pinheiros, a mãe que não conseguia superar. A maioria das pessoas na cidade há muito tempo aceitara que Letícia estava morta, provavelmente assassinada por um assassino itinerante que não deixou vestígios. Alguns dos rumores adolescentes mais cruéis sugeriam que ela havia fugido para seguir carreira musical e simplesmente abandonado sua família. Apenas Sônia insistia que a verdade ainda estava lá fora, esperando para ser descoberta. Os anos se passaram. Celulares com flip deram lugar a smartphones. Plataformas de mídia social surgiram e caíram. O streaming substituiu o rádio. O mundo se transformou enquanto Sônia permanecia ancorada em outubro de 2004, na última noite em que viu sua filha. No 15º aniversário do desaparecimento de Letícia, o jornal local publicou uma matéria retrospectiva que se referia ao caso como o mistério que perdura de Pinheiros e elogiava a dedicação de Sônia, enquanto gentilmente sugeria que o encerramento talvez nunca chegasse. Sônia recortou o artigo e o adicionou aos seus arquivos sem comentário. No início de 2023, a sobrinha de Sônia, Clara, filha de Tiago, veio ficar com ela por algumas semanas durante um intervalo na moradia universitária.
Aos 19 anos, Clara só conhecia sua tia Sônia como uma mulher triste obcecada por sua prima desaparecida, uma prima que ela nunca havia conhecido. Durante sua estadia, Clara frequentemente encontrava Sônia no quarto preservado de Letícia, lendo o diário ou ouvindo gravações antigas da voz da filha. Preocupada com o isolamento e o luto contínuo de sua tia, Clara se esforçou para se conectar com ela, apresentando-a a novas tecnologias e tentando engajá-la com o presente. Tia Sônia, você deveria entrar no TikTok, Clara sugeriu uma noite, enquanto estavam sentadas à mesa da cozinha. Existem todas essas comunidades de pessoas interessadas em mistérios não resolvidos. Talvez alguém lá pudesse ajudar com o caso de Letícia. Sônia havia sido resistente a novas plataformas de mídia social, mantendo apenas o site desatualizado e a página do Facebook dedicada a encontrar sua filha. Mas algo no entusiasmo de Clara a persuadiu a baixar o aplicativo e criar uma conta. Nos dias seguintes, Clara ajudou Sônia a navegar pelo TikTok, mostrando como encontrar conteúdo relacionado a pessoas desaparecidas e crimes reais. Sônia ficou sobrecarregada pela energia frenética da plataforma, mas admitiu que havia algo convincente em ver tantos jovens engajados com histórias como a de Letícia. Clara gravou um vídeo curto de Sônia segurando a foto de Letícia e explicando os fatos básicos de seu desaparecimento. Para sua surpresa, ele ganhou uma atração modesta, com usuários oferecendo teorias e apoio nos comentários. Em uma tarde, de quarta-feira em março, enquanto Clara rolava sua página Para Você, enquanto Sônia preparava o jantar, um som específico chamou a atenção de Sônia do outro lado do cômodo. Um trecho de melodia que a fez congelar, faca suspensa sobre a tábua de cortar. "Espere", ela disse, a voz embargada pela emoção repentina. "Toque isso de novo." Clara reproduziu o vídeo. Uma música em alta chamada Echoes Between, de um artista chamado VRTX. A faixa apresentava batidas eletrônicas fortemente processadas, com vocais femininos etéreos sobrepostos. Embora a vocalista principal fosse claramente identificada como VRTX na legenda do vídeo, havia algo nas harmonias de fundo que havia desencadeado a resposta de Sônia. A música havia se tornado viral por sua qualidade assombrosa e letras misteriosas, sobre viajando através de ondas de tempo e mensagens enviadas de outro mundo. "Aquela voz no fundo", Sônia disse, as mãos tremendo enquanto pegava o telefone de Clara. "Toque de novo. Ouça as harmonias, não o vocal principal." Elas reproduziram o vídeo várias vezes, com Sônia ficando cada vez mais agitada. "É ela. É a Letícia." Clara estava cética, mas fez a vontade da tia, ajudando-a a encontrar a versão completa da música online. Sônia insistiu que a tocassem no sistema de som da casa, fechando os olhos para focar nos vocais em camadas. No meio da música, ela de repente se levantou e correu para o quarto de Letícia, retornando momentos depois com o diário. Ela folheou freneticamente as páginas até encontrar o que estava procurando. Uma entrada de setembro de 2004. "Ouça estas letras e me diga se soam familiares", Sônia disse, a voz tremendo enquanto lia em voz alta do diário de Letícia. "Quando o tempo se dobra como papel e as estrelas redirecionam sua luz, estarei esperando na frequência entre o ontem e o amanhã, cantando canções para te guiar para onde eu existo." Ela olhou para Clara, os olhos arregalados. "Agora ouça os vocais de fundo na ponte." Ao reproduzirem a música, focando nas harmonias quase inaudíveis sob o vocal principal, a semelhança era inegável. Não apenas as palavras, que combinavam quase exatamente, mas a maneira distintiva como certas notas eram abordadas e sustentadas, uma impressão vocal tão única quanto a de Letícia, ainda mais incrivelmente, ao continuarem comparando a música com os escritos de Letícia, descobriram que quase todas as letras de fundo em Echoes Between correspondiam a entradas no diário, algumas escritas apenas dias antes de seu desaparecimento.
Isso não é coincidência, Sônia insistiu, sua voz oscilando entre excitação e descrença. Essa é a voz da minha filha. Essas são as palavras exatas dela. Escritas em 2004, antes que essa pessoa VRTX provavelmente sequer tivesse nascido. Depois de passar a noite inteira analisando a música e comparando-a com as gravações e escritos de Letícia, Sônia contatou a detetive Ana Paula Ferreira, que havia assumido o caso arquivado de Letícia 5 anos antes. Inicialmente cética, a detetive Ana Paula concordou em ouvir tanto a música viral quanto as gravações antigas de Letícia. Após consultar especialistas em forense de áudio, ela reconheceu que havia semelhanças convincentes que valiam a pena investigar. Em poucos dias, a polícia rastreou VRTX até um produtor musical chamado Vitor Rocha, que operava um estúdio de música eletrônica experimental em São Paulo. Rocha, um produtor de 30 anos, conhecido por incorporar samples e sons incomuns em seu trabalho, inicialmente negou qualquer conhecimento sobre Letícia Soares quando questionado pela polícia de São Paulo, trabalhando com a detetive Ana Paula. Ele alegou que todos os vocais em Echoes Between foram realizados por cantores de sessão ou criados usando software de síntese vocal. Mas quando confrontado com as semelhanças líricas com o diário de Letícia, um diário que nunca havia sido publicado ou compartilhado publicamente, sua confiança vacilou. Após várias horas de interrogatório, ele solicitou um advogado e se recusou a responder a mais perguntas. Um mandado de busca no estúdio de Rocha revelou uma configuração sofisticada, muito além do que a maioria dos produtores independentes poderia pagar, com equipamentos que engenheiros de áudio descreveram como experimentais e de ponta. Escondidos em uma sala de armazenamento trancada, investigadores descobriram pilhas de diários cheios de diagramas técnicos, equações teóricas e referências a deslocamento acústico temporal e extração de ressonâncias temporais. O mais perturbador foi uma lista de nomes que incluía Cassandra Reynolds Pennywood, Successful Extraction 10-1804. Nota do tradutor. Mantido o nome original no diário encontrado, para manter a autenticidade da evidência no contexto da história, como um registro original. À medida que a investigação se intensificava, 3 ex-colegas de Rocha se apresentaram com uma história incrível. Segundo seus testemunhos, Rocha havia feito parte de um coletivo de pesquisa secreto chamado Frequency Frontier, que operou entre 2003 e 2006. Liderado por uma física brilhante, mas instável, chamada Dra. Helena Costa, o grupo estava explorando a possibilidade teórica de que ondas sonoras pudessem, sob certas condições, transcender limites temporais normais. Essencialmente, que vozes pudessem ser capturadas de diferentes pontos no tempo. Pensávamos que era tudo teórico, explicou a ex-membro do grupo Natália Silva em sua declaração à polícia. Helena tinha essas equações sugerindo que certas frequências vocais, combinadas com condições eletromagnéticas específicas, poderiam criar minúsculas rupturas temporárias no espaço-tempo. Estávamos tentando construir equipamentos sensíveis o suficiente para detectar essas anomalias. Talvez gravar sons ambientes do passado ou futuro. Mas Vitor ficou obcecado com a ideia de extrair performances vocais completas, vozes de canto reais de pessoas específicas. Outro ex-membro, Marcos Almeida, descreveu como o grupo havia identificado indivíduos naturalmente receptivos, cujas características vocais os tornavam potenciais condutos para o que chamavam de harmônicos temporais. Usando dados de padrões climáticos e algoritmos complexos, eles supostamente identificaram várias jovens cantoras em todo o país, cujas vozes exibiam as qualidades raras necessárias para seus experimentos. Segundo Almeida, eles inicialmente planejaram apenas gravar passivamente esses indivíduos montando equipamentos especializados perto de suas casas. Mas Vitor foi mais longe, declarou Almeida.
Ele modificou o equipamento para não apenas receber, mas transmitir. Ele acreditava que enviando o padrão de frequência certo para sujeitos receptivos durante condições atmosféricas ideais, como certos tipos de tempestades elétricas, ele poderia criar uma conexão bidirecional. Todos pensamos que era ridículo, impossível. Quando Helena descobriu o que ele estava fazendo, ela encerrou todo o projeto e destruiu a maior parte da pesquisa. Nunca imaginamos que ele realmente tivesse tido sucesso. O terceiro colega, Dr. João Ribeiro, forneceu o relato mais perturbador. Houve uma noite em outubro de 2004, quando Vitor me ligou em pânico. Ele havia montado seu equipamento modificado perto de uma casa em alguma cidade pequena durante uma tempestade. Ele alegou que algo deu errado, que o sujeito de alguma forma ficou emaranhado com o padrão de frequência que ele estava transmitindo. Ele estava divagando sobre como ela havia cruzado ou sido puxada para a onda. Achei que ele estava tendo um surto psicótico e disse para ele procurar ajuda psiquiátrica. Nunca mais ouvi falar dele até anos depois, quando ele ressurgiu como VRTX. Por mais incríveis que esses testemunhos parecessem, eles se alinhavam com as circunstâncias bizarras do desaparecimento de Letícia. A janela aberta durante a tempestade, a estranha estática em sua gravação final, a entrada do diário, no meio da frase. Especialistas técnicos, examinando o equipamento de Rocha, confirmaram que ele continha componentes que poderiam potencialmente gerar os padrões de frequência incomuns encontrados tanto na última gravação de Letícia quanto na música viral do TikTok. De forma mais convincente, analistas forenses de áudio com software avançado de reconhecimento de voz confirmaram com 97% de certeza que os vocais de fundo em Echoes Between pertenciam a Letícia Soares, apesar dos vários efeitos e processamento aplicados à faixa. Armada com essa evidência, a detetive Ana Paula obteve um mandado de prisão para Rocha. Mas quando a polícia chegou ao seu apartamento, o encontrou vazio, exceto por um bilhete rabiscado às pressas. Ela ainda está cantando. Siga a frequência. Equipamentos técnicos no apartamento foram configurados para gerar um loop contínuo do padrão tonal específico identificado tanto na última gravação de Letícia quanto em Echoes Between. A energia havia sido redirecionada para garantir que o equipamento continuasse funcionando, mesmo que a eletricidade principal fosse cortada. Uma caçada humana em todo o país por Rocha levou investigadores a uma instalação de pesquisa abandonada no interior de Minas Gerais, anteriormente pertencente a uma empresa de tecnologia extinta, com conexões ao trabalho inicial da doutora Helena Costa. Enquanto a polícia local e agentes do FBI se aproximavam da instalação, relataram ouvir o que soava como a voz de uma jovem cantando, amplificada a um volume impossível que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum simultaneamente. Satélites meteorológicos detectaram atividade eletromagnética incomum sobre a área, apesar dos céus claros. O que encontraram? Dentro desafiou a explicação racional. Em uma câmara central cheia de alto-falantes, microfones e equipamentos que um técnico do FBI descreveu como décadas à frente da tecnologia atual, Vitor Rocha sentava-se calmamente em um painel de controle. E em uma sala com paredes de vidro no centro, cercada pelo que pareciam ser ondas sonoras, visualizadas flutuando no ar como fitas luminosas, estava Letícia Soares. Exatamente como ela era em 2004, nem um dia mais velha, ainda vestindo o pijama que usava na noite em que desapareceu, ainda segurando sua caneta como se tivesse acabado de escrever em seu diário. Ela ficou presa no padrão de ressonância, Rocha explicou enquanto era detido, existindo em um estado de suspensão acústica fora do tempo normal. A cada poucos anos, o padrão enfraquece o suficiente para fragmentos de sua voz escaparem. É isso que venho coletando e incorporando na minha música. Tenho tentado encontrar
uma maneira de reverter o processo, de trazê-la de volta completamente. As condições atmosféricas de hoje finalmente tornaram isso possível. Pessoal médico que examinou Letícia relatou que, embora ela estivesse fisicamente ilesa, sua percepção do tempo havia sido severamente distorcida. Para ela, apenas horas haviam se passado desde que ela estava escrevendo em seu diário em seu quarto. Ela não tinha memória de estar em outro lugar por 19 anos, apenas uma sensação de ter estado em todos os lugares ao mesmo tempo e ouvido inúmeras vozes cantando suas músicas de volta para ela antes mesmo de serem escritas. Neurologistas e físicos, estudando seu caso, ficaram perplexos com exames cerebrais mostrando padrões de atividade que um pesquisador descreveu como temporalmente não linear. Letícia conseguia lembrar de eventos que ela não poderia ter testemunhado durante sua ausência e descreveu desenvolvimentos tecnológicos com precisão que ela não deveria possuir. O mais notável, ela continuou a escrever músicas contendo letras que pareciam prever eventos futuros, explicando que ainda estava pegando emprestado palavras de outro lugar. Para Sônia Soares, o retorno impossível de sua filha, ainda com 16 anos, enquanto ela própria havia envelhecido para seus 60 anos, trouxe tanto alegria quanto desafios, além de qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. A reunião nas instalações de Minas Gerais, capturada por helicópteros de notícias sobrevoando, mostrou Sônia caindo de joelhos enquanto abraçava a filha pela primeira vez em quase 2 décadas. Nunca parei de escutar por você, ela sussurrou enquanto as câmeras filmavam, criando um momento que se tornaria um dos vídeos mais vistos na história das mídias sociais. O caso Soares transformou a compreensão científica da física acústica, da mecânica temporal e da própria natureza da consciência. Vitor Rocha, acusado de sequestro e experimentação humana ilegal, manteve durante todo o julgamento que nunca teve a intenção de prejudicar Letícia, que seu aprisionamento, na dimensão de frequência, havia sido um acidente, e seu trabalho subsequente havia sido dedicado a encontrar uma maneira de trazê-la de volta. Evidências de seus diários sugeriram que ele, de fato, passou anos desenvolvendo a tecnologia que eventualmente permitiu seu retorno, embora os promotores argumentassem que isso não desculpava suas ações originais ou sua falha em se apresentar. Antes, para Letícia, a reintegração em um mundo que havia continuado sem ela apresentou dificuldades extraordinárias. Seu irmão Tiago era agora mais velho do que seus pais haviam sido quando ela desapareceu. Seus amigos haviam crescido, formado famílias, construído carreiras. A tecnologia, a cultura e a música que ela encontrava pareciam alienígenas, mas estranhamente familiares, como se ela tivesse vislumbrado tudo isso durante seu tempo, no que os cientistas agora chamavam de estado de suspensão acústica. Talvez o mais notável tenha sido o fenômeno que ocorreu quando Letícia começou a tocar música novamente. Membros da plateia relataram experiências de desorientação temporal, memórias de eventos que não haviam acontecido, visões de futuros possíveis e uma sensação avassaladora de existir em múltiplos momentos simultaneamente. Pesquisadores documentaram anomalias temporais mensuráveis na proximidade de suas apresentações, levando alguns físicos teóricos a sugerir que sua voz havia se tornado um conduto entre diferentes pontos no espaço-tempo, uma personificação viva dos harmônicos temporais que a Frequency Frontier havia buscado entender. Em sua primeira entrevista pública, realizada 6 meses após seu retorno, Letícia ofereceu o que se tornou a descrição definitiva de sua experiência. Tempo não é uma linha, é uma canção. Cada momento existe simultaneamente, como notas em um acorde. O que aconteceu comigo é que me tornei parte da música, em vez de apenas tocá-la. E agora posso ouvir todos os versos ao mesmo tempo. O que foi, o que é, o que pode ser. O diário nunca foi apenas meu.
Eu estava escrevendo o que ouvia de através do tempo, incluindo minha própria voz futura. É tudo uma melodia contínua, em loop de volta sobre si mesma. Ela pausou, sorrindo para a expressão perplexa do entrevistador. Não se preocupe se ainda não faz sentido. Às vezes você tem que ouvir o refrão algumas vezes antes de entender a letra. Quanto a Sônia Soares, cuja crença inabalável a sustentou através de 19 anos de busca, ela publicou o Diário de Letícia junto com seus próprios diários, documentando sua busca, criando uma notável narrativa dupla que se tornou tanto um livro best-seller quanto a base para uma série documental. Em uma reviravolta comovente que a mídia chamou de A Vida Imitando a Arte Imitando a Vida, a música tema do documentário, composta pela própria Letícia, se tornou viral no TikTok, com usuários de todo o mundo criando vídeos nos quais recitavam trechos dos diários de Sônia, enquanto a voz de Letícia cantava harmonias no fundo. Muitos relataram experiências estranhas enquanto participavam da tendência, sonhos com momentos dos anos desaparecidos de Letícia, insights repentinos sobre seus próprios futuros e a sensação inexplicável de que alguém estava cantando junto com eles de algum lugar ou algum tempo diferente. O último mistério do caso Soares permanece sem solução até hoje. Sempre que Letícia executa a música que estava escrevendo na noite em que desapareceu, agora intitulada O Outro Lado Onde, os ouvintes consistentemente relatam ouvir a voz de outra adolescente harmonizando no fundo, cantando letras sobre estar perdida e procurando um caminho de volta para casa. Letícia insiste que isso é normal, apenas mais um verso na canção infinita do tempo. Todo mundo que está ouvindo atentamente faz parte da mesma melodia, ela explica. Estamos todos apenas cantando uns para os outros através dos limites, esperando que alguém reconheça nossa voz e nos ajude a encontrar o caminho de volta para onde pertencemos.